Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, gente. Olha nós aqui no CMO Summit, mais uma vez. Eu, como sempre, muito bem acompanhado. Sou a pior companhia possível, sempre, porque eu tenho sempre do meu lado gente muito mais legal que eu. É por isso que eu fico perguntando e eles ficam respondendo. Uma honra muito grande estar aqui com 3 pessoas muito especiais. 2 delas aqui no centro da mesa, convidadas, e temos ali, eu já vou apresentar o Thiago, para quem não conhece, precisa conhecer o Thiago também, mas daqui para lá, a gente está aqui com o Igor Puga. Eu acho que o Igor e o Marco Bebiano dispensam apresentações, mas, enfim, o Igor, anos no Santander, anos como agência de propaganda, um cara que começou lá atrás com mexer com publicidade e digital, numa época em que pouca gente mexia. Ele é um dos pioneiros nisso, teve uma agência de propaganda, depois foi para a DM9. Não vou detalhar toda a carreira do Igor, mas talvez mais recentemente tenha ficado muito bem conhecido pelo excelente, indiscutivelmente excelente trabalho de CMO que fez no Santander. Acho que todos vocês acompanharam. Hoje ele está no grupo Zamp, de Burger King, Popeyes e outros. Starbucks e Subway, já podemos falar. Isso, Né? Já né? aprovou, tá liberado. Então tá bom. E tá lá, para ele um ambiente novo. A gente vai começar por ele contando essa história de cultura. Hoje a nossa conversa é um pouco cultura e AI. Como lidar com essas duas coisas, já que AI está mudando a cultura e a cultura vai ter que se adaptar à AI, é um desafio gigantesco. Então, a nossa conversa aqui hoje é menos tecnológica e mais assim humana, e no sentido de como é que as corporações estão lidando com isso. Eles estão lidando com isso no dia a dia. Aí a gente tem o Marco Bebiano, cuja carreira mais recente, ele também tem uma longa carreira muito linda como profissional, mas o Bebiano é certamente mais recentemente conhecido pela toda a trajetória de Google que ele tem, e ele se destacou muito lá dentro, tem uma cadeira muito importante. Depois ele mesmo pode descrever qual é a responsabilidade dele lá. Vamos falar, o Google aqui, no caso, a empresa, uma das 5 grandes empresas que estão mexendo com essa coisa de AI e à frente, né, dessa discussão e dessa tecnologia. E, last but not least, o nosso amigo Thiago Magnus, que, na verdade, para quem não conhece, o Thiago é o founder e CEO da TD. Ou seja, estamos todos aqui basicamente por conta dele. A TD, eu virei fã da TD desde que conheci. Eu estou aqui no CMO Summit já fazem 3 anos, eles sempre me convidam, eu venho sempre com muito prazer fazer moderações como essa que a gente está fazendo aqui, mas o empreendedor de tudo isso é ele. Então a gente tem que tirar o chapéu porque ele tem um empreendimento muito legal, a TD é de verdade muito legal. Bom, então vamos lá, eu vou começar então pelo Igor Puga. Ele nos contou, falando de cultura, né? Então ele nos contou uma experiência que ele vai contar melhor que eu, de como é que uma empresa como o Burger King traz os seus executivos para se integrarem na cultura da empresa. Vamos pegar um fio de meada e depois a gente mergulha em AI. Mas vamos falar de cultura mesmo, de integração de pessoas. Como é que foi a tua experiência na chegada lá? A minha experiência foi insólita. Eu fiquei bastante assustado porque foi um protocolo que eu passei totalmente diferente das minhas outras vivências. Ainda que eu tenha trabalhado o tempo inteiro como prestador de serviço ou mesmo no setor de serviço, foi um choque, porque antes de eu iniciar a minha função corporativa propriamente dita, de sentar lá na minha mesa, no escritório, de fazer qualquer coisa que estivesse embaixo do meu job description, digamos assim, eu tive que compulsoriamente ir para o campo, e não era uma questão de visitação para conhecimento prévio dos nossos restaurantes ou de uma operação, não era um estudo exploratório. Eu tive que literalmente passar pelo protocolo de treinamento como se eu fosse um colaborador que estivesse lá no cargo mais baixo dentro do restaurante, ou seja, simplesmente exercendo na prática, aprendendo a fazer as funções de quem está cortando ingrediente, de quem está embalando coisa, de quem está
ligando na tomada, chegando na temperatura correta do óleo, assim, coisas triviais e práticas, mas não de um jeito professoral, no sentido de, que legal, né, divertido, tô tendo alguma noção. Eu estava passando por um procedimento que tinha uma avaliação semelhante à de qualquer colaborador, onde eu era testado e passava por uma prova. Prova essa que eu fui reprovado. Então, eu acho que, de fato, não passei por nada parecido, ainda que no mercado financeiro, compulsoriamente você tem que ter algumas certificações para ser diretor estatutário, por uma questão de risco, algumas coisas de Ambima, de CVM, mas elas nunca aconteceram dessa forma tão hostil, digamos assim, sabe? Não, peraí, primeiro você faz tudo isso, depois você senta. Eu sentei lá no banco, tal, aos poucos falaram, na boa, você não pode exercer esse cargo, não pode assinar esse documento, se você não souber isso e aquilo. E realmente eu tive que procurar alguns treinamentos, algumas certificações, mas isso aconteceu ao longo do processo. Chegar na Zamp e descobrir que isso acontecia antes, e que não ia ter nenhuma benesse, nenhum privilégio, e que esse não era um treinamento para inglês ver, digamos assim, eu acho que foi um choque muito positivo de realidade, assim, né? Até que, no meu caso, eu praticamente não tinha repertório algum. Um choque mesmo, assim, entender as dificuldades do que significa trabalhar dentro de uma operação de QSR, de fast food, porque é realmente um ambiente pouco trivial, né? Não é nada óbvio, né? Todas as sensações que eu tinha, que pareciam as minhas percepções como consumidor, foram desconstruídas mesmo antes de eu começar. Então, acho que foi muito proveitoso, né? Assim, acho que foi muito rico. E pensando bem, na verdade, se hoje eu estivesse numa cadeira de treinamento, se estivesse direcionando qualquer tipo de processo de imersão de algum executivo, eu acho que a gente deveria fazer isso em qualquer setor, né? Acho que é muito esclarecedor, tira viés, a gente ainda não tem opinião formada, então você está completamente desarmado. Eu acho que mais do que eventualmente ser muito criterioso no treinamento e exigente, eu acho que a história do timing tem um efeito na cultura muito maior. Ou seja, talvez se eu tivesse agora 60 dias depois de estar sentado na cadeira fazendo treinamento, eu já ia ter predileções, prerrogativas, interpretações, julgamento, que é muito bom fazer isso sem ter, né? Entendi. Que é, inclusive, a situação real de um colaborador, né? Ou seja, eu estava mimetizando a função de uma pessoa que muitas vezes, no caso específico da Zamp, 35% da nossa mão de obra está no primeiro emprego. Então, assim, acho que mais curioso do que ter passado por isso foram as vezes que eu fechava o olho e falava assim, cara, eu tô com dificuldade de conseguir fazer isso. Agora, imagina alguém que tem 17, 18 anos de idade e essa é a primeira experiência profissional dela e ela está sendo submetida a esse grau de exigência. É um exercício, sobretudo, de antropologia e de humildade, assim, sabe? De vulnerabilidade. Então, foi bem bacana. Não sei, tô me excedendo aqui, mas é porque foi Porque deve ter apaixonante sido mesmo. muito legal. É isso. O público tá mandando aqui, tô vendo. No que você se reprovou lá? O que você foi reprovado? Igor? O pessoal deve estar curioso agora aqui. O que você aprendeu com isso, cara? Não, cara, você tem um tempo mínimo para montar no que a gente chama de pista um sanduíche. E eu não bati o tempo. Não vou falar dos tempos, porque daí acho que tem uma questão mais sigilosa, mas assim, em linhas gerais, imagina que entra um pedido num restaurante, entra a entrada do pedido e o processo de preparo, porque você deixa ele embaladinho e dá na mão de quem trabalha no balcão, você tem alguns segundos, e eu não consegui cumprir a secundagem mínima. Então, toda vez você que esteja lá na ponta pedindo um hambúrguer, saiba que a pessoa que está do outro lado, ela é muito competente, porque é difícil fazer nessa secundagem, né? É isso. E eu não estou falando do Burger King, eu acho que, inclusive, é um procedimento que deve existir no setor inteiro, com todos os concorrentes. Mas eu fui reprovado, não tenho a menor vergonha disso. Obrigado. Tá tudo bem. Por dividir. O Bebiano, começa falando um pouquinho da tua tarefa e função lá hoje, até porque você passou por algumas, né, dentro do Google, mas hoje, e fala um pouco dessa integração, como o Igor falou, a experiência dele é muito rica e muito atual, né, a sua já tem uma duração, né, você já está no Google há algum tempo, mas fala como é que é um pouco o cuidado do Google com essa questão da cultura e de trazer os novos para dentro de casa, como é que é feito? Bom, obrigado pelo convite, Pira. Thiago aqui, honra estar aqui do lado do Igor. Eu acho que, bom, eu tô já há algum tempo no Google, vou completar
a maioridade, para não citar anos aqui. E sim, eu acho que quando a gente fala hoje lidero a parte de negócios de algumas, são 10 verticais, 10 indústrias diferentes, incluindo o governo. Então, acho que trazendo cultura para dentro, acho que o Google para mim, foi muito disruptivo no começo. Acho que do ponto de vista de cultura, onde ele trazia uma cultura muito diferente da que existia no mercado das empresas, né? Uma cultura de startup que na época, né, há 17 anos atrás, era algo ainda novo, eu acredito, em geral, para nós que trabalhávamos na indústria. E que visava trazer um maior engajamento, uma informalidade, um foco em evolução, em aprendizado contínuo. É engraçado que o Igor fala da prova de teste que ele fez. A gente faz prova a cada 3 meses no Google para reciclar e fazer o upskilling de conhecimento de produtos e soluções. E de cenários, contextos, landscapes de mercado, discussões e temas, tudo que for importante para que a gente construa esse approach mais estratégico de negócio para o mercado. Então, assim, faz anos que a cada 3 meses eu também nos colocamos à prova e a gente repete ou passa nessa prova também, tá? Então, acho que é uma cultura que eu acho, de novo, também digo para você, Igor, assim, acho que só me fez bem, só me trouxe um aprendizado do quanto que é importante a gente não dar por certo que aquilo que a gente conhece é aplicável ao longo de tanto tempo, que a gente precisa se reciclar. Eu acho que, e mais recentemente, eu diria que o Google, e aí eu trago talvez um conceito de cultura viva, né? A cultura é viva, e ela tem que se adaptar aos contextos e a dinâmica que você está inserido dentro de mudanças, como a gente vai falar aqui, por exemplo, de inteligência artificial, é o quanto que você tem que evoluir essa cultura ou colocá-la num frame diferente para se adaptar à realidade que você precisa mover a empresa, né? Então, claramente, hoje o cenário de tecnologia é um cenário muito mais competitivo, é um cenário muito mais veloz, é um cenário onde você precisa estar muito mais up-to-date para poder jogar esse jogo, né? Então, eu sinto uma evolução lá de trás, né, do Google de anos atrás para um Google maior, mais diferente e buscando esse nível de competitividade cada vez mais vivo, vamos dizer, no dia a dia. Eu acho que é interessante assim eu entender hoje e ver fazendo essa reflexão aqui ao vivo aqui de como essa cultura foi evoluindo em função do contexto diferente que a empresa hoje cresceu e vive, né? Então, Claro. acho que é por aí mesmo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por favor, você está aqui para isso, você ganha muito bem para isso, por favor. Onde vocês aí na cadeira de vocês, de líderes, qual é a fonte de conhecimento aí que vocês estão bebendo essa água? Onde ela fica? Quanto custa? Puta, cara. Posso começar? Pode. Eu tenho certeza que as nossas respostas vão ser tão heterogêneas que essa pergunta é muito boa, cara. Eu vou te falar uma coisa bem curiosa que eu tenho feito disciplinadamente nos últimos 10 anos, assim, e que não é nenhuma intenção de ser método e de indicar isso para as pessoas, mas tem me preenchido e cá entre nós, eu não sei se tem uma opção melhor, mas para mim foi o que deu certo, tá? Porque é uma sensação de que eu não me sinto obsoleto, mas também não me sinto pressionado tendo que fazer reciclagens como se fosse obrigatório, compulsivo, sabe? E o que eu faço, cara? Eu decidi incorporar na minha disciplina que eu preciso consumir coisas que eu odeio. E serve para qualquer coisa. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem factual para você entender que eu não estou falando de nada sofisticado do ponto de vista acadêmico. Eu estou falando assim, livro de autoajuda, eu odeio. Mas é muito fácil você odiar um livro de autoajuda se você lê um. Você precisa ler meia dúzia, cara, até para ter repertório para odiar alguma coisa. Então, eu me obrigo a ler um livro de autoajuda a cada 6 meses, mesmo, até para,
consegui, inclusive, ter mais argumentos de por que eu odeio tanto o livro do autor. Ou então, um momento de se convencer, talvez tenha um autor que não tenha chegado a mim, eu vou mudar a minha opinião também, não é? As coisas são mutáveis. Eu acho que, assim, por exemplo, cinema nacional de humor, odeio, mas é o seguinte, são as maiores bilheterias do país, não dá para trabalhar com marketing, com consumidor lá na ponta, se você não entender por que os cinemas continuam cheios com comédias do Leandro Hassum. Lamento, eu não posso, entendeu? Ficar usando o meu critério pessoal para saber se uma coisa é boa ou ruim. Então, o que acontece? Lá vou eu assistir filmes do Leandro Hassum. Cara, e assim por diante, tá? Assim, eu dei exemplos bem práticos, assim, de como ir ao cinema comprar um filme, mas de ir ao cinema e comprar um livro, mas, cara, serve para um monte de outras coisas. Por exemplo, recentemente, do ponto de vista acadêmico, eu tenho estudado muito mais coisas de psicologia, que é um negócio que eu não sei um cacete, não tenho nada, não tem nada a ver com a minha história de vida, de formação acadêmica, de nada. Tá aí um negócio que eu não tenho skill algum, eu sou um completo leigo curioso. Mas eu tenho tentado entender e aprender um pouco mais de psicologia, porque eu acho que realmente é um buraco que eu tenho no meu histórico, na minha formação. Sempre fui uma pessoa meio avessa a esse tipo de coisa, não gosto nem de ir no psicólogo. E também começo a entender que, assim, cara, não vai ser possível, do ponto de vista pragmático, ficar olhando só leis de consumo e regras e tentativa e erro e ficar trabalhando com estatística, que é onde eu tenho mais repertório, sendo que algumas coisas são fundamentalmente humanas e profundas e eu não manjo desse negócio. E é chatérrimo, cara. Ainda bem que a minha esposa é legal pra caralho, porque ela realmente enche meu saco e me cobra e faz chamada oral pra saber se eu fiz mesmo aquilo que eu decidi, entendeu? Ler essa porcaria desse negócio de psicologia. Para masterclass. Eu não faço masterclass de marketing, cara, mas eu gosto de comprar um curso de masterclass que não tem um cacete a ver comigo, entendeu? E eu fico tateando isso o tempo todo. Não é legal, não é bacana, porque cria-se uma sensação que você está usando o seu tempo livre, o seu tempo ocioso, que deveria ser com entretenimento, com diversão, fazendo um negócio chato. Mas, meu, tem me ajudado demais, entendeu? Eu acho que, principalmente quem trabalha no mercado B2C, né? Eu trabalhava num banco de varejo, agora eu trabalho numa empresa que vende 16 milhões de sanduíches por mês. A vastidão e o perfil das pessoas exige um grau de vulnerabilidade nosso, de ver que a gente é muito pouco autossuficiente em compreender alguma série de decisões. E eu, de verdade, eu tenho tentado ser cada vez menos aprofundado nos meus conhecimentos e mais generalista. E ser generalista me falta um caminhão de coisa, entendeu? Então, assim, se eu conseguir aprender alguma coisinha, por mais superficial que seja, de um assunto que eu não sei nada, eu tenho me sentido uma pessoa mais apta a cumprir com as minhas funções hoje em dia do que necessariamente ser pós-doc naquela caceta que não é útil para ninguém. Então, mas é chato, não é bonito do jeito que eu estou contando. Tem realmente uma penitência, principalmente quando você lê um livro que você não gosta, terminar um livro que você não gosta, cara, é um exercício de resiliência profunda, entendeu? Assim, mas eu acho que ajuda muito, cara. Eu tenho me sentido muito mais apto e mais seguro de desempenhar as minhas funções executivas, tendo tateado coisas que não fazem parte da minha rotina nem das minhas predileções, sabe? Quer compartilhar também? Recentemente, bom, questão acadêmica eu sempre procuro entender se tem algum assunto mais dominado, assim, eu tenho dificuldade de acreditar que academicamente alguém consegue montar uma perspectiva de algo mais novo, assim, para mim tem que ter algum tipo de embasamento, tá? Então, eu procuro muito pouco acadêmico, para ser bem honesto, mas quando eu procuro vai nessa linha. A parte, eu acho que de resto, para mim, tem dois fatores legais que me trazem muito aprendizado, né? A gente constrói repertório muito em função de nossa perspectiva de vida, muito em função de repertório, né? Então, os nossos desafios sempre é crescer repertório, eu acho, na minha opinião, tá? Uhum. Isso pessoalmente, individualmente, mais do que profissionalmente, para a vida. Né? Eu acho que eu corroboro muito que eu nunca pensei dessa forma, Igor, de consumir algo que eu não gosto, mas consumir diferentes coisas. Eu acho que isso traz desde viajar para lugares que você nunca imaginou que você gostaria de ir, e aqui o segundo ponto que é conhecer pessoas. Assim. Eu criei uma agenda nos últimos 1 ano e meio de buscar conhecer pessoas ou conversar com pessoas que normalmente minha agenda não intencionalmente me traria ao meu encontro, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tem me trazido esse repertório aí, esse olhar de perspectivas da vida totalmente diferente do que eu imaginei. Acho que isso é um negócio legal. E agora, ultimamente, eu estou me forçando
a ler um artigo de inteligência artificial todo dia. Porque eu acho que de novo, para começar a buscar um entendimento maior de tudo que sai, né? As narrativas, né? O jogo da mídia, o quanto que é difícil você filtrar tudo que existe, mas eu encontrei alguns caminhos de assinar algumas newsletters. Tem uma muito legal que chama TLDR, que ela resume todo dia os principais artigos de um determinado tema, pode ser marketing e tal, e lá tem inteligência artificial. Então, para mim, isso me ajuda muito a já fazer uma curadoria, a escolher dentro daquelas pequenas manchetes o que me interessa dentro daquilo que eu estou buscando aprender, e eu ler um artigo e às vezes compartilhar com o meu time, compartilhar com pessoas. Então, esse pequeno hábito de ler um artigo, 2 minutos, 5 minutos ali por dia está me ajudando muito, aí muito nessa linha de aumentar um pouco meu repertório e ler outras perspectivas, cara. Acho que está sendo legal. É uma dica aí, talvez, para o pessoal. Hein? A pergunta, o Igor tem razão, a pergunta do Thiago é muito feliz mesmo, porque todos nós aqui temos esse desafio, né? Se a gente, em algum momento, ficar muito para trás na questão de amplitude de repertório, a gente está com riscos profissionais de vida muito, muito sérios, né? Muito grandes, porque profissionalmente, não preciso nem dizer, a gente já vai mergulhar agora em inteligência artificial, onde isso é abissal, se você não anda rápido, mas na vida, né? De um modo geral, e profissionalmente também, se você não tiver uma amplitude de repertório, eles dois deram as formas como eles vão atrás, né? Cada um de vocês tem que ter a sua, pode ter certeza disso. Aqui vou dar eu sou mais velho, vocês me ouçam, tá? É bem importante, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma mergulhada agora na questão da inteligência artificial. Vou começar, então, pelo Bebiano. Toda tecnologia nova, ela tem uma dificuldade de implementação que pode ser dividida em N estágios, fatores, momentos, mas uma crença minha, até a razão do porquê eu ter imaginado esse como tema da nossa conversa, a cultura é aquela que vem primeiro e é a mais difícil de vencer. Porque a gente não gosta do novo, a gente tem uma natural refração ao novo, é difícil implantar um novo, custa, tem preço, é mais legal o cantinho que a gente já está acostumado, os seres, os sapiens, nós somos assim, né? A inteligência artificial tira a gente dessa acomodação, desse momento de estar ali quietinho, muito barbaramente e cada vez mais rápido. Então vamos lá. Isso é uma premissa. Como é que vocês fazem no Google? Vocês são um dos geradores dessa história toda. Como é que vocês fazem no Google para que as pessoas do Google adquiram essa cultura de transformação? Você já disse que tem de 3 meses tem que se reciclar, porém, eu estou falando de inteligência artificial. Como é que vocês olham para isso? Joia. Olha, eu acho que a inteligência artificial acho que, bom, primeiro, sem dúvida, acho que do ponto de vista de cultura, é um desafio e é uma necessidade, eu diria que é o primeiro passo aqui, caso, né, para as empresas que estão enxergando aí na inteligência artificial uma necessidade de embarcar essa tecnologia. Mas eu acho que, primeiro, acho que é importante a gente entender que, pelo menos na nossa visão, que a revolução de inteligência artificial, ela vai além de uma revolução tecnológica. E talvez, só para fazer o gancho do porquê que eu acho que a cultura é importante, porque eu acho que ela é uma revolução linguística e cognitiva, assim. Ela definitivamente é uma tecnologia, sim, e tem diversos desafios de ponto de vista de tecnologia, a gente passa por eles aqui ao longo da conversa, mas que vai mudar a forma como a gente entendia as coisas e faziam as coisas como a gente sempre fez. Acho que a revolução linguística, acho que não existe dúvida, muito em função de tudo que a gente está experimentando, brincando, seja por entretenimento, por curiosidade ou até profissionalmente, com toda a revolução de inteligência generativa, né? E no Brasil é interessante a gente enxergar o quanto que a inteligência artificial já é
algo conhecido, tá? Então, a gente fez uma pesquisa recente no começo do ano, 91% das pessoas já sabem o termo, o que significa inteligência artificial. Se a gente compara com SG, por exemplo, é menos de 20%. Esse é o nível Olha que coisa. de impacto que está tendo já em awareness, em conhecimento da tecnologia. E 68% já utilizam de alguma forma, para dois principais campos, aprender e criar. Tá? Então, acho que esses dois são as principais utilidades. E aí já mostra o quanto que culturalmente uma empresa vai ser desafiada Total. do ponto de vista de governança, se ela não tiver uma governança centrada em inteligência artificial. E eu acho que isso é o primeiro ponto cultural que a gente tem que levar em consideração. Você ter hoje, e aí eu estou falando não só do... Acho que o Google é mais fácil falar isso. O Google se declarou uma inteligência AI first em 2016, então aqui é meio que já é mais natural isso, talvez que eu vou dividir algumas coisas aqui com vocês, mas primeiro, quando eu falo de governança centrada em inteligência artificial, é ter efetivamente pessoas que entendem de inteligência artificial reportando para o CEO. Uhum. É você ter um conselho consultivo com a capacidade de entender o que está acontecendo, a revolução ao seu redor, para te falar, olha, cara, se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Olha a oportunidade de você estar mais à frente se você implementar esse tipo de aplicação e solução que a inteligência pode trazer, né? Esse é um ponto. Acho que tem um segundo ponto que a gente trabalha muito no Google, quando se fala de cultura, tem uma cultura de mensuração e dados assim absurda, de tomada de decisão em função de dados. Isso a gente fala já há algum tempo, mas com a inteligência artificial isso deixa ainda mais crítico. Porque um skill que você vai ter que ter é de julgamento crítico e data literacy, né? E entendimento de dados. Como vai funcionar a inteligência? Como é que funciona a inteligência artificial? Um do tripé de processamento algoritmo, o terceiro é dados. Sem dados você não tem inteligência artificial. Então, uma empresa hoje que não tem uma cultura atrelada a dados, cara, que puxa, né, mensuração e dados, né, e tem a KPIs corretos para aquele projeto de inteligência artificial que está atrelado ao desafio da empresa, ela também não anda para frente. E aí tem toda a parte de change management, e aqui eu diria que, diferente de outras revoluções que a gente viu, que a gente vê hoje, que a revolução de inteligência artificial, ela é muito bottoms-up. O empoderamento que hoje as ferramentas de inteligência artificial vai trazer para a sociedade vai realmente desafiar as grandes, principalmente as grandes corporações. Outro estudo nosso que a gente tem feito, a maior adoção de inteligência artificial hoje vem das pequenas e médias empresas. Uhum. Num Curioso. poder de escala que traz, gigante. Então, e o consumidor do outro lado, e as grandes empresas no meio de tudo isso. Então, o ambiente competitivo vai aumentar muito. Então, essa questão de change management, você ouvir cada vez mais quais são as necessidades que existe bottoms up na tua empresa, entender de que forma a inteligência artificial pode ser uma alavanca de melhoria ou de ganho nesses desafios que você tem é fundamental. E por último, acho que o mais talvez básico e simples, né? Toda a cultura de inovação que a gente vive há muito tempo aqui, que trabalha com internet, mas é de test and learn mesmo, digo assim. E aqui eu diria que o foco seria de testar o quê? Pilotar projetos que têm a ver com o teu desafio de negócio, com KPI de negócio. A gente entende que cada vez mais é menos sobre você ter uma estratégia de inteligência artificial e mais sobre entender, dentro do teu desafio, hoje, como é que a inteligência artificial joga o jogo, entendeu? E aí, pilotar isso. 1, 2, porque é mais profundo. Lá atrás, eu e o Igor talvez fizemos vários pilotos de internet. Vamos rodar uma campanha com banner aqui e tal, ver o que dá. Vamos fazer aqui mostrar o quanto que um site pode ser mais legal, e assim vai, tá? Então, depois a gente, acho que podemos passar por outras questões aqui, acho que ao longo da conversa, mas tem muita coisa legal aqui para falar de cultura e de soluções que a gente traz, né? E uma delas acho que passa depois por upskilling, reskilling, que é fundamental. Então vamos lá, eu vou seguir agora com o Igor. O Bebiano acabou de dar um overview bem legal do que está acontecendo no Google. Igor, você é aquilo que o Bebiano falou, grande corporação. Grandes corporações têm dificuldade porque são grandes.
sem dúvida. Não é a padaria da esquina, com todo respeito à Claro. padaria da esquina. Como é que vocês fazem lá AI? Como é que está essa discussão da cultura de introjeção da AI na vida de vocês? Bora lá. Difícil falar depois do cara do Google, né, sobre AI. Fica um degrau meio maluco para quem faz sanduíche, mas vamos lá. E eu vou pegar um gancho que eu gostei muito do que você disse, porque eu acho que mostra um espírito. E aí eu vou até tirar o crachá da minha função como. Vou responder sua pergunta de corporação, mas eu queria falar como cidadão, assim. Quando você fala para mim que a adesão de pequenas e médias empresas a AI muito maior do que em grandes corporações, cara, isso me dá uma esperança enorme de mudança de planeta, sabe? E eu acho que isso é tão bem-vindo para um cenário concorrencial, competitivo, e que bom que empreendedores menores são tão mais disponíveis a mudarem, a aprenderem, fazerem melhor do que grandes corporações que ficam amarradas em problemas de governança, de hierarquia, de processos, de medo, de insegurança. Quem tem muito tem o que perder. Quem não tem nada só pensa no copo meio cheio. Então, assim, de tudo que você falou me tocou profundamente, assim, porque, putz, cara, chega a ser quase constrangedor, né? Ou seja, para imaginar que resistência pode ser essa nas grandes corporações de assumir uma oportunidade desse tamanho em detrimento a quem está lá embaixo, que tem pouquíssimo recurso e que está fazendo isso. Mas, de alguma forma, eu fiquei feliz. Então, assim, acho que primeiro é uma questão de autocrítica, não tem a ver especificamente onde eu trabalho, mas pelo fato de ter passado a minha carreira trabalhando em grandes corporações, que realmente se enrolam e se perdem muito e são muito mais lentas em aderir a qualquer tipo de coisa, por N razões que eu não vou nem comentar aqui. Mas, assim, fiquei muito feliz com esse seu dado. Muito legal. Acho que é muito significativo do que você disse. E se quiser, eu comento por que eu acho que existe dificuldade nas grandes, mas a gente pode depois trocar essa bola aí. Não, acho que sim, acho que era legal explorar isso, porque eu acho que tem aplicabilidade para quem está assistindo, faz parte da nossa realidade aqui, essas dificuldades. Mas, bom, vamos lá. Vou voltar para o meu mundo aqui, então vamos sair de 10 mil pés de altura e pôr o pé no chão. E aí você foi muito, muito assertivo, Pira, assim. A gente está falando de uma empresa, e no nosso caso é muito louco, porque eu trabalho numa companhia que é uma manufatura. E negar isso já é um problema de compreensão do quanto a gente precisa, de fato, entender com a AI. Por que é uma manufatura? Porque, em linhas gerais, olha que maluco, eu trabalho numa companhia que tem 16 mil colaboradores, sendo que dos 16 mil colaboradores, mais de 15 mil trabalham nas nossas lojas e restaurantes, né? Então, é muito louco porque a gente vende padrão, processo, e você está dependendo artesanalmente do exercício da função de 15 mil e tantas pessoas. O que é de uma incongruência maluca, né? Ou seja, é um trabalho hercúleo, assim. Você tem que ter uma capacidade, assim, uma maestria enorme de execução para conseguir fazer com que o cara execute um negócio que passa pela mão de 5 pessoas até chegar na sua boca e que, feito em Pirituba, seja igual do que sendo feito em São Luís do Maranhão. É uma coisa meio nonsense, né? Então, acho que o que principalmente acontece agora com a AI, mais do que necessariamente a gente conseguir ter transversalidade de melhoria de negócios, ainda que a gente tenha ganhos enormes que possam acontecer, é começar a fazer diagnósticos que eram impossíveis de serem feitos até então, né? A verdade é que é um ambiente tão heterogêneo, tão dinâmico e tão difícil que a gente sequer consegue entender onde estão as nossas lacunas de operação, né? E é muito louco isso, porque é um pouco da antítese da minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou com diferenciação e criatividade, e agora eu estou falando de estabilidade e operação, porque é da natureza da companhia que eu trabalho. E aí é o que você falou, ou seja, a gente tem que usar a tecnologia a favor do core. Eu acho que assim, criatividade é legal, é bacana, eu consigo versar aqui sobre um monte de coisa. Mas tem uma coisa que vai fazer diferença mesmo, AI, no meu segmento hoje, cara, é como a gente estabiliza a operação e consegue ter um grau de predileção maior de problemas que a gente não evita. E pedala demais hoje, né? Mais do que isso, vou dar um outro dado assustador. Mais do que ter 15 mil pessoas trabalhando na ponta, nós estamos falando de um setor que tem o maior turnover do Brasil. As pessoas, por ser o primeiro emprego, lógico que elas trocam de emprego, e mais do que isso, cara, é difícil mesmo, tem uma dificuldade de retenção das pessoas porque são turnos puxados. Então, tudo que você empenha eventualmente em treinar alguém e deixar aquela pessoa apta, desaparece em 6 meses porque ela já não trabalha com você. Claro. Então, assim, ou a gente de fato começa a ter ganhos e inteligências exponenciais de como que a gente lida com esse grupo de pessoas,
de um jeito mais uniforme, mais eficiente, mais inteligente, ou é muito difícil. Todos os outros benefícios que a gente tem, e que são incríveis, e que já tem projetos lá na Zamp, devem existir em corporações semelhantes e concorrentes às minhas, de pricing, de de embalagem, de como o consumidor se comporta, nenhum deles faz cócegas em relação ao que a gente poderia mudar no cerne das dificuldades operacionais que a gente tem, dado toda essa artesanalidade que existe e que não consegue ser evitada. Não tem nada de complexo de vira-lata ou tupiniquim. Montar um hambúrguer no Burger King aqui, na Malásia, na Austrália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é igual. Passa por 6 pessoas, é uma manufatura. Então, assim, talvez nos últimos 30, 40 anos, mais do que qualquer equipamento, mais do que qualquer conservante, mais do que qualquer ingrediente, a gente vai viver uma revolução na indústria de alimentos, de montagem, que nunca existiu por inteligência artificial. E não virá do que a gente está acostumado a lidar, que é criatividade, eficiência, personalização de oferta. Legal, tudo isso vai acontecer e tudo isso cresce. Mas, assim, no meu setor especificamente, a gente tem uma oportunidade ali, não capturada, que era impossível de ser resolvida. Ela era inviabilizada. Fazer isso sem um negócio que tenha exponencialidade era proibitivo do ponto de vista financeiro, até porque era descartável. Você fazia, daqui 6 meses não tinha o menor grau de praticidade. Essa história do aprendizado constante é o que viabiliza que ter inteligência artificial na nossa operação passa a ser um negócio sustentável e não uma bolha de uma consultoria que vai vir aqui fazer um diagnóstico ad hoc e eu vou melhorar e ter um ganho de alguns pontos percentuais na minha operação. Então, só que é muito difícil. Ou seja, porque tudo isso que eu estou falando é absolutamente abstrato, mas quando a gente aterriza, é zero trivial fazer com que essas coisas aconteçam, não num ambiente corporativo, mas num ambiente de 1.200 lojas. Né? Imagina o que a gente também vai ter que ter de disciplina e de organização para compreender todas essas nuances e ter um grau de captação de dados na ponta. Que é isso, ou seja, cara, peraí. E aí, também muito pedagógico o que você disse, ou seja, não adianta ter, e aí dado que uma empresa grande, ela tem todos os dados matriciais de faturamento, de venda, de horário, de turnover, mas os dados que eu preciso para melhorar a minha operação não são esses. São os dados que não são capturados hoje, são os dados invisíveis, o que acontece em 1.200 cozinhas, que são invisíveis, mas talvez tenha chegado a hora da gente conseguir chegar lá. E eu acho que pode ser um pulo que muda o patamar total da indústria. E é por isso que a gente lá na Zamp, a gente é bastante entusiasta com esse tipo de coisa, que pela primeira vez a gente acha que os efeitos talvez não sejam marginais do que pode acontecer na transformação do nosso setor. Boa. Vai chegar e a gente pode te ajudar. Depois vocês conversam ali, tá? Minha cozinha aqui tá cheia de pedido. Vamos lá. O Bibiano aí, o Marcos, né? Trouxe um ponto sobre os nossos times trazerem esses reportes, né, com a IA embarcada ou ter essa inteligência dentro do nosso time sendo usado de forma estratégica. Você consegue dar exemplos, acho que o Puga também deu alguns, mas de como isso acontece no dia a dia de vocês hoje? Já existe algum grande projeto, alguma grande percepção de melhoria por conta de AI dentro do Google, dentro da sua operação? Sim, super. Acho que só colocando de uma forma mais abrangente, o que eu acho que a gente precisa, as empresas, além de ter essa governança do ponto de vista centrada, né, no AI, ter alguém reportando para o CEO, é muito importante você ter champions de IA, vamos dizer assim, em todas as áreas. Essa revolução que a gente está vivendo é uma revolução horizontal. E onde eu acho esse cara? Então, eu acho que tem duas questões. E aí vem muito uma discussão de tecnologia, TI, né? A área de TI versus a empresa, tá? Isso. E a gente pode entrar nessa discussão aqui. Mas, na minha visão e na experiência que a gente está tendo, né? Sim, a área de TI ela é fundamental. Os desafios do ponto de vista de estrutura, tecnologia, para que você implemente inteligência artificial, passa por você ter, enfim, infra, né? O mínimo de infra para poder, por exemplo, ter todos esses dados, processar esses dados, acordos com empresas, parcerias com fornecedores que vão, de uma certa forma, viabilizar tecnicamente, tecnologicamente, a aplicação de inteligência artificial. Mas se você não tiver, por exemplo, uma área de marketing estruturada e treinada para
fazer a parte que lhe cabe dentro de uma entrega de um serviço ou de uma solução que seja para os colaboradores, que seja a parte, inclusive, é o primeiro tipo de solução que a gente vê hoje. O impacto é muito maior em colaboradores, ou seja, internamente na empresa, do que externamente para o consumidor final. Ou seja, eu acho que ainda tem muito espaço, as empresas estão muito focadas em ter esse ganho, em ter essa excelência, em buscar esse valor internamente, do que levar um Uber inteligente artificialmente para o mercado, entendeu? Então, assim, então vamos lá, voltando para o marketing. Se ele não tiver alguém que entenda que é importante ele ter esse pedaço de dados que o Igor falou, que tem a ver muito mais com a parte interna, e processar esse dado para pensar num produto novo, para criar um serviço, uma experiência melhor dentro das lojas, para poder entender o valor que isso vai ter nessa revolução horizontal que a inteligência artificial vai passar, ou seja, ela vai impactar todas as áreas de uma empresa, né, internamente, e o consumidor. Eu acho que não vai. No Google, por exemplo, até o Google, que é uma empresa totalmente focada em inteligência artificial, a gente está fazendo agora uma competição interna para ver quem é que, de novo, bottoms up, quem é que pensa e cria soluções com inteligência artificial do Google para melhorar processos, para melhorar internamente, enfim, tudo que a pessoa puder pensar, às vezes uma interação com o cliente, às vezes uma forma diferente de gerar um relatório, e assim vai. Porque isso é importante, assim, de novo, o impacto na organização, na parte de change management, a gente não revisar os processos em função de inteligência artificial, em função do que está vindo, a gente não vai entender efetivamente ou explorar toda a oportunidade que existe do que ela vai trazer. Então, ter pessoas e você criar programas de treinamento, programas de capacitação, mostrar pequenos cases de uso do impacto positivo que a inteligência artificial vai trazer, né? A gente falou aqui, o Pir falou claramente, existe uma resistência à mudança muito grande na vida, nós seres humanos, né? Resistência à mudança, uma falta de conhecimento, é uma tecnologia nova. Não é fácil entender de inteligência artificial assim, do dia para a noite, entendeu? Então as pessoas resistem, né? Mas tem que ter, eu acho que hoje, na minha opinião, não é uma responsabilidade de TI, é uma responsabilidade do CEO de uma empresa, a transformação em função de inteligência artificial. É o CEO que deveria ser o dono dessa responsabilidade, na minha opinião, para transformar tudo isso, tá? Então, não sei se eu respondi totalmente, que eu abri um pouco mais a resposta Falo aqui, bom mas... triplex na minha cabeça. Mas pessoal, claramente, os melhores cases de uso que a gente vê, e vou te dizer, os maiores cases de uso estão em marketing e vendas hoje. Os maiores, de todas, pode mapear uma empresa inteira, tem cases de uso para legal, para RH, para finance, mas os maiores, que trazem mais impacto para o core da empresa, como o Igor colocou, é de marketing e vendas. E traz tanto do ponto de vista de revenue, de receita incremental, quanto do ponto de vista de custo, de OPEX, de custo operacional. Então, assim, a gente vive uma oportunidade única hoje. De novo, há 20 anos atrás a gente viveu isso com a internet, veio o smartphone. Eu acho que, assim, é isso que o Igor falou, a gente tem que acordar e abraçar, mesmo que você não goste, né? O Igor falou de ler livro de autoajuda. Eu acho que você melhorou muito depois dos 6 livros, mas assim, mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que ter essa curiosidade. Gente, a gente está vivendo um negócio que vai mudar o mundo, né? Assim, dentro das perspectivas que a gente está enxergando, né? Numa velocidade talvez diferente de uma indústria para outra, num algo que a gente tem na nossa cabeça, vai mudar de forma diferente, mas vai mudar, né? Então, assim, acho que a gente tem que ir atrás disso. Boa. Muito bom. Algum case prático ou ainda é cedo lá? Não, cara, lá é muito cedo, meu. Assim, case não tem, a gente tem tentativas, né? Sem certo. inteligência artificial, só com inteligência humana mesmo, fraca, tipo, no caso a minha, e a dos meus pares, lógico, do nosso time, mas assim, a gente está tentando, Pira, eu acho que realmente, o que eu acho legal, né, é essa história de ir trabalhar numa empresa que os SLAs são mais importantes que os KPIs, é uma coisa curiosíssima, entendeu? E tira esse glamour da inteligência artificial, que é o que eu estava falando, ou seja, cara,
normalmente parece... Quando alguém defende inteligência artificial a partir da história de ganho de velocidade, parece que você está subestimando a capacidade analítica que aquilo pode te entregar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que, no caso, eu trabalho numa indústria que velocidade é dinheiro. Tudo é velocidade. O teste que eu fui reprovado era um teste de velocidade. Então, assim, a velocidade de aprendizado, a velocidade de compreensão, a velocidade da tomada de decisão, ou seja, velocidade é muito significativo, né? Ou seja, is money, né? e ali é tudo muito óbvio, gente. Não precisa ser nenhum especialista. Eu, por exemplo, não tenho nenhum conhecimento específico no setor de alimentos, mas é fácil entender, né? Imagina que você alugou um espaço, que você paga aluguel durante 30 dias e 96% do consumo acontece em 3 horas do dia. É uma ociosidade espantosa. É tudo muito incongruente. Então, assim, não é por acaso que falar sobre velocidade muda o jogo numa indústria como essa. E realmente, eu acho que chegamos num patamar onde tudo que melhora em velocidade é marginal, entendeu? É irrelevante, ou seja, é um PNL negativo, é deficitário, ou seja, o que eu empenho, invisto em tentativa e erro, em teste, em controle, versus o que eu vou ganhar, que é 0,2 bips, não paga eventualmente o escopo que eu fiz de CAPEX inteiro para identificar aquilo. Por isso que eu acho que tem uma esperança muito grande, mas eu queria deixar muito claro, porque senão fica parecendo que eu estou diminuindo o esforço e o grau de inteligência, e eu estou fazendo o artificial só num raciocínio de escala, de volume, de velocidade, mas não é isso, eu só acho que é uma questão de priorização, ou seja, no meu segmento, velocidade é dinheiro acima de qualquer outro tipo de insight de inteligência. Então, fiquei feliz também de você dizer aí que a sensação que eu tenho é muito essa, ou seja, numa empresa que... E é muito curioso trabalhar no setor de fast food, aí eu acho que isso é muito didático para as pessoas. Cara, o que faz um restaurante ser melhor que o outro são só as pessoas. São só as pessoas. Porque os ingredientes são os mesmos, o cardápio é o mesmo, o que é vendido é o mesmo. Invariavelmente, o consumidor, principalmente como a gente vende para qualquer ser humano sem restrições, é o mesmo. A diferença está em quem está lá na ponta trabalhando. Portanto, a nossa expectativa com o AI é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É isso, cara. Se a AI conseguir criar uma transformação com os colaboradores, o efeito dominó é certo. É certo. Ou seja, exatamente, esse capacity de em uma hora conseguir vender o dobro das coisas, cara, o maior gargalo está na gente mesmo e não no consumidor externamente. O que é uma mega complicação, porque eu sou um cara que supostamente entende de consumidor. Mas é isso, estamos num desafio, estou aprendendo, porque não tem nenhum case para contar. Os caras acreditam nisso, viu, É. que você conhece consumidor. Exato, mas eu não muito, mas né, dizem que o primeiro consumidor é o seu próprio colaborador. Eu acho que eu nunca vivi uma situação tão verdadeira, né? Ou seja, realmente é um setor que a transformação acontece de dentro para fora, e aí é isso, ou seja, eu ando super esperançoso. E é uma coisa de cultura mesmo, ou seja, acho que é uma mistura de cultura é o cerne de um modelo de negócio tão dependente de pessoas, né? Aqui mais do que nunca. Mas realmente, eu acho que é um setor que precisa construir novas esperanças, é isso. A verdade é que assim, a internet e o smartphone não mudaram os ciclos de consumo de comida. Não mudaram. Ou seja, o delivery é super relevante, mas ele já existia por telefone. Assim, e aqui eu acho que tem uma onda que talvez seja realmente muito rompedora e as pessoas não consigam entender, porque os exemplos mais fáceis não se enquadram no setor. Ou seja, não vai vir de solução de vendas e de marketing o que pode acontecer no mercado de alimentos a partir de AI. E aí, já que o Marquinhos falou que vai me ajudar, espero que você me chame ano que vem, daí eu tenho um case para contar. Claro, chamaremos. A gente tá com um tempinho, 39 segundos, 38 segundos, infelizmente. Eu queria deixar aqui os microfones abertos para vocês darem aquele fecho final. A gente falou, bem menos do que poderíamos sobre cultura e AI, porque daria para falar bastante, mas, sei lá, alguma dica para quem está nos ouvindo, para as empresas e pessoas que estão nos ouvindo, assim, cultura, identificamos aqui, uma dificuldade de mudar e é um dos gargalos, uma das lombadas mais importantes dentro das companhias para a adoção de AI, como para a adoção de qualquer tecnologia nova. Essa mais ainda. Que dica ou conselho ou inspiração vocês dariam? Fala você, Igor. Eu? Putz, meu, difícil essa pergunta, Pir, mas o que eu acho é o seguinte, a gente precisa, antes de aprender coisas novas, desaprender.
Eu acho que o exercício de conseguir compreender como o AI pode ser útil e fazer parte da sua rotina, seja como executivo, ou seja na corporação que você trabalha, passa compulsoriamente por você desaprender e abdicar de algumas coisas. Ou seja, acho que essa grande resistência que a gente está falando, a gente não pode também assumir que ela é given, assim, a resistência está aí, então fodeu, tem a resistência. Bom, legal, a resistência começa na gente mesmo, né? E eu acho que desaprender é importante, cara, desaprender. A gente começa... eu tenho tentado, ao longo da minha vida, ser cada vez menos dogmático, né? Então não é porque deu certo lá atrás que funciona de novo, né? E é muito difícil isso. Mas, assim, eu acho que o grande grau de adoção de AI passa por a gente fazer um exercício não de aprender sobre AI, mas desaprender sobre o que a gente fez. Legal. E é mais difícil desaprender do que aprender. Curioso falar isso, né? Porque, exatamente, é quase um raciocínio ilógico, né? A gente passa a vida inteira acumulando conhecimento e supostamente você fica melhor porque você tem mais tempo de estrada. Então é duro você chegar na rotina do cidadão e falar assim, então isso aqui agora esquece, meio Man in Black, apaga isso aqui porque está atrapalhando em você compreender que você precisa fazer uma grande mudança. Então, é difícil, mas eu acho que é super possível, né? E o que me anima muito nessa história é assim, cara, toda vez que eu encontro algum grau de resistência das pessoas, por inseguranças normais, tá, cotidianas e corriqueiras, do tipo assim, AI vai roubar meu emprego, meu Deus do céu, vai ficar descartável o meu conhecimento, aquela insegurança da reserva de mercado, ou eu tenho um trabalho muito simples operacional, portanto, cara, você mais facilmente substituído. Eu acho que é o contrário, entendeu? Eu acho que assim, eu penso no raciocínio da AI como um jeito de você ficar muito melhor do que você já é, né? Eu acho que assim, essa entrega de conhecimento, de velocidade e de experiência, ela não vai para nenhum lugar abstrato, ela não vai para o CNPJ, ela vai para a pessoa. Então, assim, essa rejeição que você vem a ter, essa predisposição de rejeitar, ela é burra. Porque você está atentando contra você, não contra o seu patrão. Né? Não perca essa chance, né? Ou seja, transfere todo esse grau de conhecimento da AI em você profissional, na pessoa física, né? Então, essa é a minha dica. Né? Foi boa. Boa Gostei. dica. Bela dica. Tem um conceito aí que eles chamam de inteligência aumentada. É isso. Boa, vai lá. É isso, segue o jogo aí. Não, segue. Olha, corporativamente falando, eu acho que legal, até para fazer um contraponto do Igor aqui, depois eu volto pro individual. Acho que tem uma questão de, bom, a gente falou, né? Começar com a cultura, acho que não tenha dúvida. Mas tem uma revisita de visão estratégica que é importante, tá? Então, eu acho que às vezes isso pode ser o grande fator que vai trazer sucesso ou não. Se você não conseguir estrategicamente entender o impacto que vai ter para o teu core, teu negócio. Então, acho que isso é importante. E do ponto de vista individual, eu diria o seguinte, e talvez só construindo em cima do que o Igor colocou, enfim, de toda essa questão da curiosidade de abraçar que isso efetivamente volta para você, né? Eu diria que não só ler, mas praticar. Você só vai conseguir desaprender, construindo em cima do Igor, se você exercitar e praticar, para você ver onde que está a diferença daquilo que você fazia. Para os que têm filhos, mais ainda. Usem os filhos a teu favor aí, chame os universitários, né? Eles já estão utilizando muita coisa e eles podem te ensinar. Para os que não têm, converse com os amigos, entre, ao ler, pratique, busque praticar. Acho que isso vai trazer efetivamente, né? É a forma como o adulto aprende, né? A gente aprende experimentando as coisas, né? Quando a gente é criança, a gente tem mais facilidade de aprender ouvindo, né? E vendo. Aqui a gente tem que aprender, né? Fazendo. Então, eu acho que essa seria a minha maior dica aqui. E é isso. E olha, é um universo maravilhoso. No começo pode ser chato para algumas coisas, mas depois eu tô até cogitando. Poucos sabem aqui, mas eu fui programador de HTML lá atrás, pouquinho de já voltar a pensar e entender como é que programa para inteligência artificial, entendendo que a inteligência artificial já faz coding, já programa sozinho, mas entender o que está por trás, né? Acho que aí já é um nível além aí, que eu estou querendo eu mesmo começar a fazer algum curso disso,
conversando com o Silvio Meira aí esses meses, ele me deu essa dica. Então, estou passando a dica do Silvio Meira aqui para vocês também. Boa, bela dica, outro mestre. Hoje falei sobre ele. E, bom, gente, eu já disse, infelizmente o tempo acabou. Eu quero agradecer, Thiago, de fazer dupla comigo aqui, uma honra ter o dono de tudo aqui do meu lado, fazendo perguntas, e obviamente esses convidados tão lindos, inteligentes, brilhantes, carreiras maravilhosas, que, enfim, deram, vocês viram, né? Entregaram aqui conhecimento, sensibilidade, desse momento, muito especiais ambos, né? Aqui pra gente. Então, obrigado por vocês dois, obrigado, Thiago, e até a próxima. Valeu, obrigado. Thiago, Pir, Igor. Get it right Obrigado. in the fields, let it out. Let's get it.